Canção Nova, sorrindo pra vida. Bom dia! Olha, hoje é 3 de fevereiro, sexta-feira. Vamos chegando aí até a sua casa, desejando que a paz de Deus chegue aí no seu coração, a sua história, nas suas expectativas, especialmente aos ansiosos, né? Nossa, como a ansiedade tem sido um mal, né? Para muitas famílias, para muita gente. Que a paz de Deus chegue aí, porque Deus também pode curar uma ansiedade, viu? Pode curar todas as doenças. Não sei de que forma eu te encontro nessa manhã, mas esse programa ele tem o nome, já no nome, né? Sorrindo para a vida. Isso não significa que a vida não tenha problemas, mas a gente aprende a sorrir para a vida quando a gente, com esperança e com muita fé, olha para Deus e tem a certeza de que Ele cuida de nós. Deus cuida de você, viu? Deus cuida de mim, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família. Hoje o Sorrindo para a Vida promete, ele está de volta aqui no Sorrindo e a gente gosta muito quando ele vem. Alexandre, meu irmão, missionário aqui da Canção Nova. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, minha irmã, pela acolhida. Obrigado, Paula. Obrigado aos meus irmãos aqui da bancada, que já vão se apresentar. Um bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Hoje, Paula, eu dizia aqui nos bastidores, antes do programa começar, eu estou muito feliz hoje. Aí você vai perguntar, por que, Alexandre, você está tão feliz? Porque hoje, exatamente hoje, eu e a minha esposa, Roseni, meu amor, um beijo, te amo. Hoje nós completamos 16 anos de casados. O amor está no ar. O amor está no ar. Parabéns para nós. Então, pensa no homem inspirado hoje. Então a gente, sim, queremos louvar e bendizer muito a Deus por esses 16 anos, né, de luta, de superação, mas de muito amor, muita doação. Somos muito felizes. Eu costumo brincar que a gente tem um trido nessa época agora. Eu e a minha esposa vivemos um trido, porque no dia 1º a gente casou no civil, dia 2 é o dia do nosso compromisso e dia 3 a gente casou no religioso. Então são 3 dias assim, né? É um trido mesmo. É um trido, são 3 dias de festa. Então um grande abraço para você. Quero mandar um abraço também para aquele povo maravilhoso do Pernambuco e região. Carnaval, vamos estar aí na Canção Nova de Gravatá, viu? Ô, terra Paula já boa. esteve lá em Gravatá, aquela terra maravilhosa. Amei. Então estou indo para ir para o Carnaval, então pessoal aí de Gravatá, região, prepare-se, vamos estar aí clamando batismo no Espírito Santo no Carnaval em Gravatá, viu? Então um grande abraço para vocês, prepara aí também a tapioca, viu? Que eu gosto, amo. Vai fechar a rodovia, porque a rodovia ali da frente da casa ali, né? Ó. Um beijo mesmo, aproveito, já mando meu abraço para o pessoal de Gravatá também, de Recife, né? Sim. De toda a região que acaba acompanhando e participando das nossas atividades, os amigos das nossas casas de missão, né? Quantos amigos. Quantos amigos. Ontem foi um dia lindo aqui, né? Dia 2 de fevereiro, você que pôde acompanhar toda a nossa programação, dia do consagrado, e nós finalizamos com a Santa Missa do Monsenhor Jonas Abib, e foi assim, estava aqui conversando com a Aninha na produção, a gente falou que lindo que foi, né? Que paz, foi especial e foi muito lindo poder ver tantos irmãos renovando o seu compromisso, né? Obrigada a você que participou com a gente, porque eu encontrei muita gente de Minas que veio na missa, né? E nos abraçou, é peregrino aqui na Canção Nova e participa também desses momentos felizes conosco, você é família conosco. Eu recebo com carinho aqui, pelo menos é a primeira vez comigo, não sei se ele já veio aqui no Sorrindo para a Vida, mas é o Wendel Luciano. É a primeira vez? Não, já veio muito, né? Difícil ser primeira vez na Canção Nova, né? Alguma coisa. Eu estava aqui me lembrando, Paulo, do começo Sorrindo para a Vida, que era lá no estúdio da rádio, né? Ah, e sim. desde lá já participava já no Sorrindo já. Bem-vindo, o Wendel, missionário da Canção Nova, que já está lá nos estúdios, né, da gravadora Canção Nova, já assim aquecendo para o lançamento de um próximo CD aí, não é? Sim, já comecei a gravar as minhas músicas com o Paulinho Jesus, trabalha lá, né? Para montar o repertório e dar seguimento a esse trabalho de evangelização, né? Olha, eu morei em Cuiabá. Fiquei 5 anos na missão de Campinas e Paulinha, morei 1 ano em Lorena e voltei para cá. Graças a Deus, está aqui em Cachoeira, né? Viu? A Canção Nova, ela é espalhada, né? Eu morei também em Portugal. Isso é rodado, hein? Já foi para tudo quanto é canto, né? E a alegria de ver o Sapo aqui comigo. Maestro, bom dia. Maravilha, bom dia. É o seguinte, dá um alô lá em Gravatá, já que o Alexandre está indo aí. Pode alguém dar um presente de meia tapioca, o Alexandre trazer para mim. Combinado, ó, é assim, traz a tapioca para ti.
Sim. E traz pra gente o bolo de rolo. Poliana apaixonada pelo bolo de rolo. É isso aí, o Alexandre tá incumbido de trazer pra gente esse presente pra nós aí. Brincadeira, não enche o Alexandre de muita coisa, coitado, senão ele vai pagar excesso de bagagem, é brincadeira. Isso aí. Tá bom? Maravilha, bom dia. A tapioca não pesa não, né? Não pesa. Olha, a gente quer convidar você também pelas redes sociais, pode participar aqui com a gente, você que já conhece, senão a gente vai colocando aí na tela, sorrindopravida@cançãonova.com, nosso e-mail. Também tem no Facebook, Sorrindo pra Vida CN, né? E vai participando, vai mandando seu pedido de oração. Eu tô aqui com as minhas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, também vou acompanhando aqui e vou mandando aquele abraço carinhoso. Mas o mais importante quando você participa é quando você testemunha o que Deus tem feito na tua vida, porque esse é o combustível do missionário, viu? Esse é o combustível de todos nós que estamos aqui. O Alexandre já separou a palavra, quer separar aí com a gente? Hoje é Lucas 7, não é isso? Lucas 7, de 18 a 23. Lucas 7, de 18 a 23. Iremos ao Evangelho, né? Ao Novo Testamento. Olha que coisa boa, né? O Alexandre sempre quando ele vinha aqui, muito tempo ele usava bastante o Antigo Testamento. Continua usando. Continua usando. Vai para o Antigo, vai. para o Novo, Isso. né? É lindo demais para a gente poder aprender a Palavra de Deus. Falando em Palavra de Deus, eu queria dar uma dica muito especial para quem quer viver uma quaresma diferente. Está chegando aí o tempo da quaresma e o Dom Alberto Taveira Corrêa, nosso bispo de Belém do Pará, né? Ele sempre, todos os anos, há mais de 20 anos eu já faço esse retiro, então eu acredito que ele já tem mais de 20 anos com esse livro. Ele lança aqui na Canção Nova, todos os anos, o Retiro Popular, em preparação para a Páscoa, né? Você vive a quaresma, é um roteiro de espiritualidade. Então eu já quero deixar para você essa dica logo cedinho no Sorrindo para a Vida, Um Coração para Amar, de Dom Alberto, Retiro Popular. É Retiro Popular. Se você liga para cá e diz assim, olha, eu quero Retiro Popular, porque eu quero viver com a Canção Nova. Todos os membros da Canção Nova são convidados, né, a viver esse retiro e a gente vive junto. E é interessante o roteiro, porque além da palavra que ele nos passa, as direções, tem sempre uma atitude concreta que a gente coloca faz em ação, né? Não é só em teoria, né? Não é o evangelho só na teoria, porque falar é fácil, né? Viver, que aí está o desafio, né? Então tá aí, eu quero deixar à sua disposição a loja.cançãonova.com, que é uma forma fácil de você adquirir os produtos de evangelização da Canção Nova, e o telefone da Canção Nova, que é o mesmo que você pode ligar e deixar seu pedido de oração também, viu? 12-3186-2600. A gente conta em detalhes porque pela TV a gente podia resumir muita coisa, vai aparecendo aí na tua tela, mas pela rádio, tem gente lá trabalhando e ouvindo só o rádio, né? Por isso que a gente vai dando essas dicas também. E não é só Dom Alberto, olha, eu estou vendo ali, o Espírito sopra onde quer, Profecia do Avivamento do Padre Roger Luiz, o Espírito sopra onde quer do Monsenhor Jonas Abib, né? Algumas dicas nessa manhã de alguns materiais de evangelização para encher o seu coração de Deus. E, Alexandre, até dia 5, ainda estamos no Mega Saldão do Davi, 350 produtos com 50% de desconto. Então, aproveite esse mês de fevereiro para fazer aí a sua compra. A gente dá a dica aqui, né, Sá? Porque às vezes o pessoal compra um livro leve e paga um frete que poderia levar outros livros e ficar mais barato, né? Fazer uma coisa só, fazer um pacote, né? Faz um pacote, às vezes com uns amigos aí em casa, né? Os irmãos, né? Quer dar de presente, já fala assim, você tá querendo alguma encomenda da Canção Nova? A gente já compra junto, né? E eu tô vendo aqui, Paulo, estava mostrando agora há pouco aqui na tela, diversos livros, e você vê o seguinte, que tem para todos os gostos, né? Tem livro para jovem, tem livro que fala da história da Canção Nova, que eu estou vendo aqui, né? Você quer conhecer melhor a Canção Nova, mas o que é a Canção Nova? Tem ali, ó, Canção Nova, uma obra de Deus, tem CDs de evangelização ali, os nossos músicos, aqui, os nossos cantores, olha, livro para a família ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor, livro para jovens, livro de cura interior, quer dizer, tem 350 produtos, é uma gama de produtos que é para
Você que está necessitado, eu preciso de cura interior, é para o meu filho que é jovem, para o casamento, minha família, enfim, tem produtos para todos os gostos. Então veja, com esse mega saldão, você além de você adquirir um produto abaixo do preço, né, mais barato, nós sabemos que nesse tempo qualquer economia que a gente faz é muito bem-vinda, né? Além dessa economia, desse mega saldão, você está adquirindo um alimento sólido, né? Eu louvo e bendigo a Deus porque aqui já no início do programa, Paulo já mostrou aqui do lado aqui esses 3 livros, Um Coração para Amar, O Espírito Sopra Onde Quer e A Profecia do Avivamento. Gente, são 3 livros maravilhosos. É alimento sólido, não é apenas livro assim para você matar tempo, ficar. Não, é alimento para a sua alma. Fica pro resto da vida no coração. O resto da vida. Você sabe o que eu dei de presente de casamento para minha esposa, de 16 anos de casado, que ela pediu para mim, estou testemunhando aqui. Deu o último livro do Monsenhor Jonas, esse que ele lançou agora, sobre a vinda de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Foi meu presente de casamento de 16 anos. Ela não pediu, ela disse assim, eu quero esse livro de presente porque eu quero estar preparada para a vinda do Senhor. Olha, eu achei tão bonito, né? É uma pessoa esperta, Rose. Olha, tá certa ela. Eu dei o livro para ela, dei hoje juntamente com uma flor, né? Porque tem aquele romantismo. Pelo amor de Deus, eu dei o livro e uma flor junto, lógico, logo de manhã, isso. E dei o presente para ela, ela ficou numa alegria, gente, que ela falou, nossa, eu queria tanto esse livro. Eu estou feliz também, eu não está aqui, quero até pedir para o Davi, se ele puder também doar aqui para o Sorrindo para a Vida. O meu livro tem livro para ouvir. Fui lá na Nossa, que beleza! Já dei os direitos autorais para a Canção Nova, já assinei tudo, viu, sabe? Tudo certinho lá, porque é um presente para nós, é uma oportunidade, uma graça poder evangelizar, né? É um privilégio e investir a vida na missão de evangelizar. Como ser feliz em família, 15 passos para encontrar felicidade em sua casa. Agora, para ouvir, tem gente que pode ser como eu adoro, às vezes viajando, coloca ali um livro nosso, um livro do Márcio, tem os livros da Canção Nova, sempre a gente procura já colocar para ouvir. Ou também aqueles que têm dificuldade, né, a deficiência não consegue ler, né, a deficiência visual, pode ouvir, né? Então, também uma forma de evangelizar. Dica dada, já dei já dei a dica do livro. Poliana, para quem não conhece, minha menina de 8 anos, minha pequena, que a mãe quer congelar, mas não dá, está crescendo mais rápido do que eu quero, mas não tem jeito, né? E ela também escreveu o seu livro, Histórias de Poliana, com espaços, né, para você colorir, pintar, tá aí. É uma forma de evangelizar, viu? E olha aqui, vou abrir um aqui. Quem divide é mais feliz. Beleza. Poliana aprendeu isso no Instituto Canção Nova, viu? Maravilha. Com as professoras. E do lado, as crianças já desenham, então tem espaço para tudo isso. Isso a gente vai evangelizando as nossas crianças. 12-3186-2600. Não vou deixar de divulgar o CD do nosso amigo Sapo. Opa! Um dos melhores CDs do Brasil, se não o melhor. É o melhor. O melhor, né, Sapo? O quarto melhor. É o quarto melhor do Brasil. O melhor do Brasil. Que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, que é meu também, lógico. Eu acho que humildade está na verdade, não é isso, gente? Justamente. Catarina de Sena dizia isso. Quem? Catarina de Sena. Aí, ó. Não é? A humildade está na verdade. A humildade é a verdade. E o Sapo é bom mesmo, viu, gente? Não é porque ele está aqui, então, não. Eu vou falar que é ruim? Exatamente. Não tem como. E se você não vender teu CD, então, meu filho... não tem como eu falar que é ruim, né? Mas ele é bom mesmo. A gente coloca o CD do Sapo para acalmar o nosso coração, para você, às vezes, vai fazer uma recepção na sua casa, coloca ali aquele ambiente, já vai preparando o ambiente de festa para sua casa, tá bom? Tudo isso você adquire no loja.cançãonova.com. Tratando-se de presente, né, o nosso produto de evangelização, São Tomás de Aquino compara alguém que dá um presente espiritual para as pessoas como aqueles amigos que apresentaram o paralítico a Jesus na Padiola. Está ajudando. Ele compara. Ele fala, quem ajuda alguém com alguma obra de evangelização, um produto, um livro, um CD, são como aqueles amigos que apresentaram Jesus para a pessoa. São amigos de verdade, né? Exatamente. Amigo de verdade é aquele que te traz Jesus. Esse é o Padre Léo que fala. Quanta gente... Não é isso que o Alexandre tinha falado, né? Os livros vão ficando dentro do coração, né? E a gente, na hora certa, da aprovação, das situações que a gente vai vivendo, vem à luz
essas verdades da fé, né? Eu queria começar também, como a gente começa sempre aqui o Sorrindo, com a frase do Papa Francisco, que tem nos ensinado tanto, gente. Nossa, suas catequeses, então uma mais linda que a outra. E olha só o que ele nos diz hoje. Ser amigo de Deus significa rezar com simplicidade, como um filho fala com seus pais. Fácil de entender, né, gente? Papa Francisco. Ser amigo de Deus significa rezar com simplicidade, como um filho fala com seus pais. É o que nós vamos experimentar hoje, nessa manhã. Eu já quero começar entregando ao nosso Pai do Céu a canção nova, projeto Dai-me Almas, esse projeto que mantém a TV Canção Nova no ar, né? Estamos no mês de fevereiro, um mês curtinho, gente, 18 dias úteis, já passaram aí alguns. Queria colocar, Pai do Céu, Senhor, que essa obra é tua, cuida da Canção Nova, cuida de quem acompanha a Canção Nova e hoje está rezando conosco. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos nesta manhã, clamando o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Palavra, repetindo para você que está sintonizando agora, está no Sistema Canção Nova de Comunicação, agora conosco, e não pegou a palavra, então estou repetindo para você. Lucas capítulo 7, versículos de 18 a 23. Lucas 7, 18 a 23. Os discípulos informaram a João sobre todos estes fatos. João, então, chamou 2 deles e os enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos, e proporcionado a vista a muitos cegos. Respondeu, pois: e de contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam e a pobres se anuncia a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu quero aqui ressaltar 3 pontos dessa palavra, desse pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, segundo Lucas, só 3. Depois,
Paula, Deus vai colocar mais coisas no coração da Paula, também no coração do Wendel, do Sapo, enfim, os meus irmãos depois vão estar partilhando também. Mas eu quero ressaltar com você 3 pontos importantes. Primeiro, para a gente entender que João, e aqui é João Batista, né, está se falando de João Batista, quando ele envia os seus discípulos, 2 de seus discípulos até Jesus, ele está preso, né? Herodes havia prendido, né, ali estava preso, né, encarcerado João Batista, então ele já está sofrendo porque ele está preso. E se você voltar um pouquinho, né, no Evangelho segundo São Lucas ali, se você voltar um pouquinho, você vai ver que João Batista, lá no capítulo 3, ele começa a sua pregação no deserto, ele vai falar a respeito daquele que virá e que ele não é digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele está falando do Messias, aquele que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. E João Batista, quando vai falar a respeito do Messias, ele vai dizer que esse Messias, ele traz na sua mão uma pá, e com essa pá ele vai joirar, né, a sua eira, e ele vai usar palavras fortes, como produzir frutos que mostrem a vossa conversão, o machado já está posto à raiz das árvores. Enfim, na pregação de João Batista e na concepção de João Batista, o Messias, ele virá para purificar Israel, ele virá para arrumar a casa, né? Então quem é ruim, quem é ímpio, quem não segue a lei de Deus, vai ser queimado, né? Como o refúgio, né? Que é separado o trigo, o refúgio, e o refúgio é queimado. Para ele é muito assim, é preto no branco, não tem muito papo não, né? Então aquele que não presta, aquele que não serve, aquele que faz a coisa errada, vai queimar no fogo. Veja, João Batista era judeu, e os judeus, né, eles esperam até hoje, né, o Messias que vem para libertar, né, vem com a espada na mão, e eis que surge Jesus. Ele sabe que Jesus é o Messias, né? Eu que devo ser batizado por ti, ele vai dizer quando encontra com Jesus ali no Rio Jordão, e tu que vens até mim. Jesus vai dizer, não, peraí, aí preciso que toda a lei se cumpra, né? Vamos cumprir aqui, você vai me batizar. E quando ele batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo, né, vem em forma de pomba ali sobre Jesus, enfim. Só que aí Jesus começa o seu ministério e começa a falar, né, convertei-vos, crede no Evangelho, e as atitudes de Jesus ali com as suas atitudes, ele está quebrando vários paradigmas, é uma cultura. Ele começa a curar os leprosos, tocar em leprosos, mas não pode para um judeu tocar num leproso, o leproso é impuro. Ele entra na casa de pagãos, como? Não pode para um judeu entrar numa casa de um pagão, é algo inadmissível, e Jesus começa a fazer essas coisas. Para o judeu existia a lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, não? Enfim, você me prejudicou, eu vou pagar na mesma moeda, eu vou prejudicar você também da mesma forma, eu vou fazer porque é a lei. Mas Jesus fala, não, peraí, se te baterem num lado da face, oferece a outra. Jesus está ali nadando contra a correnteza de uma cultura inteira. E João Batista então fica meio ali, né? O que está acontecendo? E ele manda os discípulos, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E aqui já é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com você, meu irmão e minha irmã. Infelizmente, no meio de nós existem cristãos que parece que esperam um outro Cristo. Que Cristo que é esse que estão esperando? E graças a Deus que existe uma canção nova que anuncia, que espera a segunda vinda, não de um outro Cristo, mas daquele que já veio há 2000 anos. Aquele que já veio há 2000 anos, que nasceu na gruta em Belém, há pouco tempo vivíamos o tempo do Natal. Aquele Cristo que veio há 2000 anos atrás, que nasceu na gruta em Belém, é esse mesmo Cristo que voltará nesse céu aberto, e ele virá entre as nuvens do céu. É esse mesmo Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará. Nós não anunciamos um outro Cristo, mas é o mesmo Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. O Cristo que a Igreja Católica anuncia é o Cristo mesmo, ontem, hoje e sempre. Só que muitas vezes a gente fica esperando um outro Cristo, ou criamos uma concepção de Cristo, uma concepção de Jesus diferente daquilo que o Evangelho nos traz, aquilo que a igreja nos ensina. Quem é esse Cristo no qual você se apoia hoje?
É o Cristo que a igreja anuncia? É o Cristo que a igreja católica proclama, professa sua fé? Que Cristo é esse, meu irmão e minha irmã? És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Precisamos tomar muito cuidado para não fazermos uma imagem de Jesus diferente daquela que nos ensina a nossa Santa Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Temos que tomar muito cuidado. Quantas pessoas que acabam caindo na fé, perdendo a sua fé, se afastando da caminhada, porque eu esperava que o Senhor fizesse isso para mim, esperava, porque olha aqui na palavra, mas espera aí, é isso que a igreja tem ensinado? É isso que a Igreja Católica tem ensinado? Ou foi você que foi tirando suas próprias conclusões? Veja, aquilo que está nos evangelhos, nas Sagradas Escrituras, ele passa por esse filtro do ensinamento da igreja, a sã doutrina. E se nós começamos a procurar outras doutrinas que não a sã doutrina, nós acabamos tendo uma visão de Jesus e ele acaba se tornando um outro Jesus, um outro Cristo. És tu aquele que devemos esperar ou devemos esperar um outro? Não. Deus está dizendo, não tem que esperar outra coisa nenhuma, não. Eu sou Jesus, eu sou Filho de Deus. E a nossa fé precisa estar alicerçada nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, talvez hoje diante do silêncio de Deus, mas eu rezei tanto, fiz tanta novena, meu Deus, já comprei tantos livros, agora nesse saldão que a Cancional está fazendo, eu já liguei lá no call center, já pedi 250 livros, deixei 100 para o próximo mega saldão, mas eu vou comprar um monte de livro, eu tenho me alimentado a minha alma, mas Deus não me atende, Alexandre do céu, Deus não me atende, eu tenho pedido para Deus converter o meu marido, mas não converte, o meu filho não saiu do vício, e Deus não fala comigo, eu rezo e Deus não fala comigo. O que está acontecendo? Eu não entendo. Então você quer entender o silêncio de Deus? Debruce a sua alma, o seu coração na sã doutrina. A igreja explica. A igreja nos explica até do silêncio de Deus. Os santos nos ensinam porque eles também sofreram com o silêncio de Deus. Muitas vezes. Não pensa que santos só vivia de milagre, não. Fazia assim e a criança ressuscitava. Fazia assim, estalava o dedo e o céu começava a enxergar. Não. Quantas vezes os santos também foram trabalhados, burilados na humilhação, no silêncio de Deus, rezando e Deus não respondendo. Os santos, quanto mais nós que lutamos dia após dia pela santidade. Então, meu irmão e minha irmã, quando você descobre essa igreja católica maravilhosa, a sã doutrina, se debruça sobre os evangelhos, como um verdadeiro católico apostólico romano, como um cristão de verdade, um autêntico cristão, você não fica por aí fazendo uma imagem de um outro Cristo. Porque virão outros em meu nome, dizendo, olha, sou eu, ali, acolá. Lembra que Jesus nos alertou disso? E hoje eu vejo com muita dor pessoas tendo uma visão meio deturpada de Deus. Como é que está hoje a sua visão de Deus? Questione-se. Sim, é preciso se questionar. Nessa manhã de sexta-feira eu estou convidando você a fazer uma profunda revisão de vida. Quem sou eu para você? É uma das palavras fundantes da Canção Nova, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus hoje está nos perguntando, quem eu sou para você? Você continua esperando a minha vinda entre as nuvens do céu, porque o que eu disse eu cumprirei, o que eu falo eu cumpro, e eu estou voltando, ou você está esperando algum outro? Isso é muito sério. Quando essas nuvens do céu, hoje o céu está nublado aqui em Cachoeira Paulista, não sei na sua cidade, mas quando essas nuvens se abrir assim, e ele vier, é ele. Ou na hora que eu olhar assim de longe, se Deus me der a graça de estar vivo nessa hora gloriosa, é ele, não é outro não, é ele. Sofri, chorei, ralei, superei, lutei ali com a graça de Deus para manter-me fiel, é ele, não é outro, é ele. Vai ser tão bom para mim e para você, meu irmão e minha irmã, sabendo é ele. Não podemos confundir o nosso Senhor. Aquele que ama Jesus reconhece a voz do seu amado. Aquele que tem intimidade com Deus reconhece de longe a voz do seu amado, os traços, o jeito do seu amado. Jesus hoje quer se revelar a mim e a você e dizer, sou eu, não espere outro, espere a minha volta. Segundo ponto, diante dessa pergunta, Jesus vai dizer, olha para os discípulos, vão dizer para João, diga aí, olha aí o que eu estou fazendo. Quantos estão enxergando? Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e a pobre se anuncia a boa nova. O que Jesus faz?
Jesus faz, e você vai entender bem, nesse tempo hoje de tanto desemprego, milhões de desempregados no nosso Brasil, infelizmente, esse quadro hoje na nossa... 12 milhões, a Paula está dizendo aqui para mim, mais, né? Até de 12 milhões hoje. Pode multiplicar isso. Quantos pais de família hoje que estão assistindo o programa e pedindo a Deus, meu Deus, eu preciso desse emprego, preciso da graça do emprego. E a gente sabe, eu também sou pai de família, né? Para sustentar os filhos, né? É uma luta, né? E vai fazendo um bico ali, outro bico ali, para poder sustentar com dignidade a sua família. Quantos desempregados, e você sabe bem o que é bater pé para ir procurar emprego num lugar. Esses jovens hoje em dia que estão procurando o primeiro emprego no mercado de trabalho, né? Estão ali batendo de porta em porta. O que você tem que levar? Você tem que levar, é obrigatório quando você vai procurar emprego, você tem que levar o seu currículo, né? Quando você chega lá no RH de uma fábrica, de uma empresa, você chega lá com o seu currículo, né? Então você chega lá com o seu papel e fala, aqui está o meu currículo, né? E a pessoa olha. Quando vai um palestrante dar uma palestra num simpósio, num lugar assim, num congresso, o pessoal já para divulgar já coloca o currículo, né, do sujeito, do palestrante, né? Fala pós-graduado, não sei aonde, doutorado, mestrado. Você fica assim tão empolgado com o currículo daquele palestrante que se ele tossir você fala, meu Deus, que maravilha, né? De tão profundo, né? Só de tossir no microfone o pessoal fala, nossa, era o que eu precisava ouvir, né? Que a pessoa é tão, o currículo dela é tão, né? Você fala assim, meu Deus. Agora se chega aquela pessoa com aquele currículo, primeiro emprego, não tem nada, não tem nenhum curso, de nada, né? Aí a pessoa olha, o empregador olha para a pessoa e fala assim, nossa, você é simpático, eu gosto até de você, mas infelizmente você não tem experiência, né? A moça estava falando esses dias. Ela precisava de experiência para lavar a louça. Ela falou, eu sei lavar a louça. Experiência para lavar a louça. Eu fui fichada para lavar a louça. Experiência para lavar a louça, imagina. Então, você vê, tem que ter experiência. Infelizmente, acontece. Precisa-se do currículo, né? E quanto mais você tem um currículo gabaritado, né? Quanto mais recheado o currículo, né? Mais as pessoas vão ficando. Jesus faz isso. No evangelho de hoje, Jesus está fazendo isso. Ele está mostrando o currículo. Olha, leva lá o meu currículo para João. Ele está meio assim, perguntando se sou eu, se é outro, o Messias. Olha aí os sinais. E esse currículo, ele traz embasado em Isaías, no profeta Isaías, porque tudo que ele vai falando, os sinais messiânicos, os cegos recuperam as vistas, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, enfim, esses sinais são sinais que Isaías, há tantos anos, centenas de anos atrás, do tempo de Jesus, já dizia, olha, quando o Messias vier, ele vai fazer tudo isso. E ele está falando, está acontecendo, aqui está o meu currículo, o meu cartão de apresentação. Olha que beleza, Jesus mostra o currículo dele. Segundo ponto hoje, qual é o meu currículo de cristão hoje? Não estou perguntando o seu currículo profissional não, estou perguntando o seu currículo de cristão. O que hoje você tem para apresentar ao mundo? O mundo te questiona hoje, você é cristão de verdade? Ou você é só um propagandista de Jesus? Você é alguém que só sabe falar bonito? Ou você prova na vida que você é cristão? Cadê o teu currículo? Jesus está me questionando hoje, aqui nessa palavra, nesse evangelho, está me questionando, Alexandre, cadê o seu currículo? Você é da Canção Nova, 20 anos de Canção Nova, eu e minha esposa, né? Que beleza, 20 anos de história na Canção Nova, consagrado, olha só, aqui na TV, o pessoal acompanha nas redes sociais, olha que beleza, mas nada disso vai me fazer ganhar o céu, gente. Nada disso, não se iluda, nada disso. O Senhor quer ver o currículo, cadê o currículo? Como é que está no dia a dia? Santidade, como esposo, como pai de família, no dia a dia com seus irmãos de comunidade. Aqui na frente das câmeras você sorri, distribui beijo e abraço, e lá depois fica dando patada. Como é que é isso? Como é que é no local de trabalho? Você estressa o seu local de trabalho, chega lá falando mal de todo mundo, e aí? Aqui na igreja você louva e em casa murmura, reclama o tempo todo. É o currículo. Você entende que Deus hoje está pedindo a mim e a você, dizendo, cadê o currículo de cristão? Até ele, sendo o Senhor, o Mestre Senhor, teve que mostrar o currículo. As obras, uma fé sem obras, ela é morta. E as nossas obras hoje? Então hoje, nesse dia, nesse segundo ponto, primeiro ponto é esse da minha revisão. A quem eu estou esperando? Que Jesus é esse que eu estou esperando? Vim entre as nuvens do céu na sua vinda, porque Ele virá, isso é certo como a aurora, Ele virá. Mas a quem eu estou esperando? Somente o Jesus milagreiro, ou estou esperando de fato o meu Senhor, que até em momentos Ele silencia, não fala comigo, mas Ele continua sendo o meu Senhor. Segundo ponto,
Qual é o meu currículo? O meu currículo hoje, qual é o meu cartão de visitas? Como cristão, é apenas andar com a Bíblia como se fosse um desodorante embaixo do meu sovaco aqui, com um terço pendurado no bolso da calça, como eu ando, com o tal aqui no pescoço? Tudo isso é importante, é bonito andar com a camisa de Jesus. Eu ando também. Esses dias eu estava no mercado grande aqui da região, e o pessoal me olhava, eu comprando as coisas, e todo mundo me olhando, e eu falava, cara, será que eu estou fedendo alguma coisa? Eu ficava olhando assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu reparei que eu estava com uma camisa com o rosto de Jesus desse tamanho, o rosto de Jesus desse tamanho, estava na camisa, eu coloquei normalmente, as pessoas chamam a atenção, né? E essa camisa de Jesus está bonita. E eles ficavam olhando assim a camisa, né? Olhando assim, reparando, né? Então você evangeliza quando você põe uma vestimenta da Canção Nova, né? Quando você põe o rosto de Jesus, você evangeliza sim. É uma forma de evangelizar. Mas imagina, que triste, colocar uma camisa com o rosto de Jesus e chegar lá no trânsito, buzinar, você não sabe de nada, você quer xingar no volante. Que triste. Chegar lá na fila do banco e todo mundo reclamando lá que o caixa está demorando e você ser mais um a reclamar, também está demorando, com a camisa de Jesus. Cadê o currículo? Terceiro e último ponto para nós refletirmos. Jesus vai dizer então, olha quanta coisa bonita: cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, a pobres se anuncia a boa nova. Só que todos esses daí, ele vai dizer, todos esses são agraciados, são beneficiados pelos sinais messiânicos. Só que há uma classe de pessoas, em todas essas, que ele considera bem-aventurado, feliz. Está no último versículo: feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Então o feliz, olha só, aquele que é ressuscitado por Jesus, aquele que ouve, que era surdo e passa a ouvir, aquele que era leproso e foi purificado, aquele que era paralítico e agora está andando, aquele que era cego e agora volta a enxergar, o pobre que é anunciado a boa nova, todos esses são agraciados. Mas quem é feliz? Feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. E numa outra tradução, esse escandaliza significa aquele que não cai, aquele que não vem a cair a meu respeito. Fidelidade, não cair por causa de Jesus, manter-se fiel até o fim. Meu irmão, hoje começa mais um dia, mais uma luta, matando um leão por dia. Não deixe que o diabo, o demônio, o inimigo, que nós temos um inimigo e ele é espiritual, e ele ronda ao redor de nós como um leão que ruge procurando a quem devorar, quer destruir o seu casamento, a sua família, a sua vida. Esse inimigo espiritual está louquinho para te ver no chão, na queda livre. Não caia, segura na mão de Deus, como diz a canção, não caia, meu irmão e minha irmã. O Senhor está falando que aquele que persevera até o fim, se aparecer o vizinho, aparecer a comadre, aparecer alguém da sua família dizendo, olha, Jesus não está fazendo nada, desiste, joga a toalha, vamos lá para aquela igreja lá, porque lá os milagres acontecem assim a rodo, vamos lá para a igreja e tudo mais. Não, eu sou católico, eu vou permanecer até o fim, porque eu preciso da Eucaristia. A Eucaristia para mim é um prazer, é uma alegria para a alma, mas também é uma necessidade. Eu necessito comungar, eu necessito permanecer na minha igreja, eu preciso, aqui eu sou feliz. Mas lá o padre fica falando lá naquela homilia, na igreja fica todo mundo ali dormindo lá, e você, não, vamos lá, porque na nossa todo mundo vibra, todo mundo pula, todo mundo dança, todo mundo faz festa. Mas você fala, não é isso, não é isso. Você entende que eu sou discípulo? Você entende que eu sou discípulo? É você explicar isso hoje. Eu tenho um segmento. Como diz a canção, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, não dá mais para voltar. Não tem mais como. Então eu vou permanecer até o fim. E nisso também você evangeliza. Meu irmão e minha irmã, a sua perseverança, a sua constância, a sua fidelidade, mesmo quando os seus até dizem, olha, joga a toalha. Você diz, não vou jogar, vou permanecer fiel até o fim. Você evangeliza. Aqui há um escrito do nosso pai fundador, nos nossos documentos, né? O meu está meio surradinho aqui, deixa eu mostrar aqui os nossos documentos, né? Aqui os nossos documentos, é um documento interno da nossa comunidade, para nós consagrados. E é um documento que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, escreveu, que fala critérios para reconhecer uma vocação Canção Nova. Que é um documento para aqueles que estão ingressando na comunidade, que diz, olha, eu amo a Canção Nova, eu me sinto da família, eu quero entrar na Canção Nova, o que eu faço? E aí ele vai passar por todo um caminho vocacional, né?
Então você que está interessado, procure, entre em contato conosco, vocacional, lá no Vocacional Nosso, para você fazer esse caminho vocacional com a Canção Nova, para descobrir se é vontade de Deus ou não, que você seja um irmão nosso de comunidade, né? E que alegria se for, né? Mas também se não for, você seguindo o seu caminho em Deus, também ficaremos felizes. O importante é você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Mas veja, meu irmão e minha irmã, Padre Jonas nos orienta que quando você tem alguém que está ali fazendo esse caminho vocacional, é preciso alguns critérios, né? A gente tem que ter alguns critérios para saber, não, de fato, essa pessoa, ela tem, né, esses traços para a comunidade. E ele escreve, eu acho muito interessante o que ele escreve aqui num trecho, que ele diz o seguinte: o melhor modo de preparar-se e saber se você é feito de fato para a Canção Nova é viver a maneira Canção Nova, na sua vida concreta, na família, na escola, no serviço, na paróquia, nos grupos de oração, no relacionamento com as pessoas. Se você não vive a maneira Canção Nova na sua vida concreta, no dia a dia, é ilusório pensar que vai vivê-lo quando vier morar conosco em comunidade. E é esta questão que nos colocamos: ele vive e age como Canção Nova? E aí ele escreve o seguinte, olha só: existe aquela afirmação dos filósofos, o agir segue o ser. Isso significa que se a gente tem um ser Canção Nova, deve ter e manifestar um agir Canção Nova. Se esse agir não existe, isso nos inclinaria a pensar que essa vocação seria tão somente um projeto pessoal, não uma verdadeira vocação, um chamado de Deus. O que o nosso pai fundador escreve a respeito da vocação Canção Nova serve também para qualquer outro chamado, outra vocação da igreja, seja para uma nova comunidade, seja para as ordens religiosas. O agir segue o ser. E também serve para nós como católicos. O agir segue o ser. É preciso hoje questionar o que eu tenho vivenciado, os meus atos, minhas atitudes hoje mostram de fato que eu sou católico, o meu testemunho. Então que possamos mostrar isso pela nossa fidelidade a Jesus, não esperando novidades, mas mantendo-se firme nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, dando ao mundo o nosso currículo, o nosso cartão de visitas e dizendo: eu sou cristão. Mas não é porque eu falo bonito, porque eu tenho isso, aquilo, não. É porque eu não preciso nem fazer propaganda, a minha vida mostra isso, as atitudes no dia a dia. Precisamos vigiar sobre as nossas atitudes. E terceiro e último ponto: não permitir, lutar nessa batalha espiritual, não dar essa vitória, esse gostinho ao demônio. Eu não vou cair, eu vou perseverar até o fim, custe o que custar, eu vou perseverar até o fim, e para isso eu não estou sozinho. Para isso eu tenho a igreja, tenho Nossa Senhora, tenho a Eucaristia, tenho a Palavra de Deus. A minha igreja é muito rica, é rica demais, ela me oferece uma gama de ferramentas, de armas espirituais, de pessoas para me ajudar, de livros, de tudo. Anjos da guarda, santos de devoção. Olha aí, é isso, tem tanta coisa na nossa igreja, tanta coisa maravilhosa. Então segure-se nessa igreja, mantenha-se firme e fiel até o fim. Termino com essa historinha, né, de mãe. A Paula vai gostar porque ela é mãe, né? Também ela está falando aí da Poliana, né? Que queria congelar a Poliana para não crescer, né? Coração de mãe, né? Falou de congelar as três. Congelar as três, coração de mãe. 3 mães estavam ali olhando os seus filhos, né? E eu lembrei dessa historinha com essa frase do Papa Francisco que diz assim: ser amigo de Deus significa rezar com simplicidade, como um filho fala com seus pais. Então eu resumo toda essa reflexão de hoje, essa breve meditação de hoje, nessa palavra: sejamos filhos de Deus. Como um filho fala a seus pais. E essas 3 mães estavam ali do lado do poço, conversando, e uma das mães, né, falou do seu filho, falou: o meu menino, ele é forte, ele é atlético, ele pula, ele corre, é um verdadeiro atleta o meu menino. A segunda mãe falou, diz assim: o meu menino, nossa, ele canta, tem uma voz belíssima, canta como os passarinhos do céu, nossa, ele tem um canto assim, maravilhoso, você precisa ouvir o meu menino cantar, que beleza. E a terceira mãe ficou quieta ali, não disse nada. Aí tinha um ancião do lado, e esse ancião chegou e perguntou para aquela mãe que ficou quieta, e falou: e o seu menino, seu filho? O meu filho é uma criança igual às outras, não tem nada demais assim, é uma criança como as outras. Elas estavam do lado do poço, pegaram ali os seus baldes, né, de água e foram caminhando. E o ancião foi seguindo aquelas 3 mulheres. Passou um determinado tempo, elas estavam cansadas, pararam à beira do caminho com seus baldes, né, de água.
E aí vem os 3 filhos. O primeiro filho vem correndo, pulando, e vai, chega perto da mãe, cumprimenta a mãe, vai embora, correndo, pulando. O segundo filho chega cantando, e a voz dele de fato linda, e as mães falando, tá vendo meu menino como corre, como ele pula, de fato é um atleta. A outra mãe falando, tá vendo como meu filho é um cantor, nossa, que beleza, olha a voz dele. E aí chega o terceiro filho, daquela mãe que dizia que era uma criança igual às outras. Esse terceiro filho chega, dá um beijo no rosto da sua mãe, pega o balde de água e leva para a mãe. Sonho de toda mãe. Leva o balde de água para a mãe. Aí as 3 mulheres, quando os filhos foram embora, as 3 mulheres viram um ancião e falaram assim, você viu os nossos meninos? Não são de fato maravilhosos? E aquele ancião respondeu, de fato, eu vi ali 3 belos rapazes, mas apenas um era realmente o filho. Apenas um, eu vi que era realmente um filho. 3 belos rapazes. Deus olha para nós hoje e nos vê como belos homens e belas mulheres. Mas Deus não quer só como seu coração de pai ver apenas belos homens e belas mulheres, belos cristãos. Deus quer ver hoje filhos verdadeiros, realmente um filho. Filho que faz aquele gesto que Deus lá no alto do céu pula e diz, é meu filho, olha o que ele fez. É o meu filho, diferente dos outros. Temos muitos talentos, muitas capacidades, e Deus olha lá no alto do céu e diz, olha meus filhos, como eles são belos, são maravilhosos, nos aplaude, e diz, olha que beleza os meus filhos. Mas Ele também está procurando o filho que hoje deu um beijo no seu rosto, pega o balde e diz, eu estou aqui, pai, até o fim, estou aqui contigo para te ajudar, porque eu sou filho. Põe isso hoje no seu currículo, põe hoje isso no seu cartão de visita. Essa graça hoje é o Espírito Santo, Deus vai te dar essa graça. Amém? Amém. Gosto demais das suas histórias. E leva a gente a refletir mesmo. Eu penso que o céu, que nós vamos ganhar, que nós almejamos ganhar, né? Esse currículo, tá todo mundo gostando do currículo, viu? Dessa história do currículo, mandando aqui nas redes sociais, daqui a pouquinho eu leio. Mas eu penso que é no esconderijo da vida, né? Verdade. O que Deus vai vendo nas nossas atitudes quietinho, que ninguém viu, né? Não é aqui no Sorrindo para a Vida, né? É lá em casa, né? nas atitudes com a mãe, com as filhas, com o esposo, né? No meu caso. É você em casa, aí no escondidinho do teu trabalho. Às vezes ninguém viu, você fez, né? Quantas vezes, às vezes eu vejo que uma pessoa fez uma coisa, contaram, a pessoa nunca abriu a boca e falava, nossa, mas ela faz isso, né? Então é esse caminho de santidade da vida escondida às vezes, que não vai nem aparecer, mas que a gente precisa ser essa testemunha de Jesus. Eu gostei demais também dessa amizade, desse que o Papa Francisco falou, Alexandre, de ser amigo de Deus, rezar com simplicidade, né? Como um filho fala para o pai. E filho, cada um tem um jeito, né? Fala com o pai de um jeito, né? Eu não sei que jeito que você fala com Jesus, eu falo do jeito que eu sou, né? Sim. E vou falando com ele o dia inteiro, até as minhas meninas riem, às vezes eu estou no carro, estou falando com Jesus, né? E interessante, criança é o melhor termômetro para pai e para mãe, eles convertem a gente, né? Ah, você é da igreja, você é da canção, olha mãe, o que a senhora está falando, né? Verdade. E a gente às vezes se irrita mesmo, né? No trânsito, né? E nós somos normais, né? Eu sou terrível no trânsito, gente, porque eu não tenho paciência. Também. Eu fico, é uma coisa que eu preciso me converter, às vezes, que eu fico assim. E a gente mora numa grande cidade, sabe? Cachoeiro Paulista, e todo mundo não anda no ritmo da gente, entendeu? É todo mundo devagarinho, assim, eu querendo chegar no Sorrindo para a Vida. Tem um santo na minha frente. Mas é a vida de santidade, né? No escondido da vida, que vai nas pequenas coisas, mas que dá para ser, né? Ser de Deus. E as crianças vão vendo que a gente é feliz sendo de Deus. Dá para ser feliz sendo de Deus. É uma vida dura, uma vida de exigências. Nossa, qual vida que não é? Mas eu não troco essa vida de Jesus, de estar com Deus, de ter esse Deus, de contar com Ele, do que uma vida sem Deus. Eu tenho dó de quem não tem Jesus. Como o Padre Léo sempre nos dizia, né? Antes ele tinha dó de gente feia, mas depois que ele passou pelo câncer... Padre Léo, para quem não conhece, foi um padre lindo que passou pela nossa vida, deixou uma história maravilhosa, um legado para nós de santidade. Ele, depois do câncer, ele sempre dizia, eu tenho dó mesmo de quem não tem Jesus.
É isso aí. Eu tenho a graça de ter um currículo vivo em casa. Eu posso partilhar porque eu sei que ela não está assistindo, porque está cuidando das crianças. A Mariana é minha esposa, nós temos George, todo mundo que sabe, ele tem síndrome de Down, gerou diabetes tipo 1 e hipotireoidismo por causa da síndrome de Down. Ela passa a noite cuidando dele. É a santidade, né? Acorda 3, 4 vezes na noite, vai lá medir, se tiver baixa glicose vai dar um leite, se tiver alto tem que aplicar insulina. Vive por conta, né? Esse é o currículo, né? Que eu vejo todos os dias a partir da minha casa, né? E quando ele partiu João Batista era impregnado de Deus. Ele não brincava de ser profeta, tanto que no evangelho de hoje, a cabeça dele vai a prêmio pedido por Herodito porque ele pregava a verdade. Ele, como profeta, sabia da realidade escondida, né? Então ele denunciava, ele queria saber de Jesus. És tu mesmo, é o Senhor? Por que queria saber? Porque ele sabia pela fé, mas também ele queria saber pela razão. E quando Jesus faz milagres e aponta para os milagres, está dizendo bem assim, ó, veja o que eu estou fazendo. E o nosso processo é assim, a nossa adesão a Deus é pela fé e também pela razão. Nós estamos aqui, nós somos sinais vivos. Todos nós deixamos casa, deixamos pai, mãe, trabalho, amigos, tudo, e viemos ser mencionados na Canção Nova. Porque Deus quis. Porque Ele precisa de sinais visíveis para que as pessoas compreendam pela razão. Ora pela razão, ora pela fé. Por que Ele nos escolheu? É um mistério. Gosto não se discute. Não é verdade? Mas Ele escolheu nós. É um mistério. Poderia ter escolhido a irmã da Paula, uma prima, outra pessoa. Poderia ser o jacaré, o lagarto, mas escolheu o sapo. Não é verdade? É um mistério. Porque Ele quer que a gente tenha adesão pela razão e pela fé. Você dizia bem assim, olha, eu estou sem trabalho, eu oro e peço, a minha fé me diz, vai orar, mas a razão diz o quê? Agora levanta, vai espalhar currículo, vai fazer um curso, vai bater na porta de alguma empresa, é assim que funciona. Então, Jesus quis mostrar para ele, pela razão, veja o que eu estou fazendo. E o catecismo da igreja ensina isso, Deus quer que tenha adesão a ele pela fé e pela razão. Então, muitas pessoas se converteram, foi pela razão, foi primeiro pela fé, porque eles viram o milagre acontecendo. Então, ele quer dizer bem assim para João Batista, está vendo o que estou fazendo? Só Deus para fazer isso. Ninguém cura leproso, ninguém faz paralítico andar, ninguém faz o cego enxergar, ninguém faz o mudo falar assim, constantemente. Só Deus. Ele quis mostrar isso, por isso também os sinais nos acompanham, né? Vou pedir para o Endo para cantar, para nos ajudar a rezar, porque tem muita gente aqui querendo melhorar o currículo. A Jane Dantes, ela fala assim, vou dar uma arrumada no meu currículo, viu? Ajuda-me, Espírito Santo. Isso mesmo. E a Eliana, ela fala assim, ainda estou preenchendo o meu currículo. Quero ser capacitada por Deus. Vamos preparar o nosso coração. A palavra já preparou. E ainda temos um dia para enfrentar. Só temos o dia de hoje, viu? Olha, vai aliviar o peso. Não se preocupa muito com o futuro. Claro, a gente vai planejar, nós somos pais, pais então, os homens, então, tem mais preocupação ainda de planejar. Mas em relação ao dia de hoje, o passado já foi. Vira o livro aí, ó. Deus já virou. Viu? Se você precisa se arrepender de alguma coisa, buscar confissão, tá aí a nossa igreja com essa riqueza que o Alexandre disse, do sacramento do perdão. Corre lá. Reveja, mas nós temos o dia de hoje. Vamos melhorar o currículo? E agora nós temos esse momento de oração. E a gente vai entrando nessa música, pedindo que o Senhor prepare o nosso coração para este dia, para sermos realmente testemunhas vivas de Jesus, não um contra-testemunho. Senhor, o Senhor conhece os nossos limites, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor nos criou. Mas nós queremos avançar nesses limites, Senhor. Queremos melhorar no pouco que nós conseguimos. E o pouco com Deus é muito, então vai ser muito, Senhor. Visita cada casa, Senhor. Visita cada coração nessa manhã que quer melhorar esse currículo de discípulo de Deus. Vem, Espírito Santo. Sem essa graça nós não conseguiremos. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém.
Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Quero ser um bom filho para Deus que é Pai, orando. Pela oração, Deus transforma o difícil em fácil e o impossível em impossível. Se você sente dificuldade em responder a seu filho conforme o coração do Pai, começa pela oração, vá orando, porque na oração Deus dá a graça, os auxílios, o favor que nós necessitamos. Deus, eu quero ser um bom filho. Então vá orando, peça a Deus essa graça, Senhor. Eu quero ser um bom filho, mas sozinho não posso, sozinho não consigo. Envia o Teu Espírito Santo. O Senhor disse que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas, que Ele venha me ensinar como ser um bom filho. Que Ele venha ensinar para cada um de nós que estamos aqui, para quem está em casa, a como ser um bom filho, a colocar a sua vontade em prática, a não ser cristão somente de boca, mas cristão que ame em verdade, em atos concretos. Venha nos ensinar. Por isso que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, ó Pai, para nos ensinar como ser filho de verdade. Olhando para a vida de Jesus, podemos aprender como ser filho de verdade, obedientes a Ti, Senhor. Homem de oração, homem preocupado com os outros, homem fraterno, homem que curava as pessoas, que libertava. Envie Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos ensinar a como ser filhos e filhas de verdade, porque sozinho não podemos, mas contigo podemos. Contigo Vem, podemos, Espírito Senhor. Santo. E o Senhor é muito concreto. Com a mesma simplicidade que nós podemos conversar com Deus, Ele responde às nossas orações. Você que hoje acordou pensando que Deus não escuta você tem falado com Ele. Quando o Alexandre foi falando isso, olha, eu converso, eu rezo, eu leio o livro, mas as coisas não mudam. O Senhor vai acalmando o teu coração e ao mesmo tempo Ele vai enchendo o teu coração com a graça do Espírito Santo para você abrir os olhos para ver as coisas simples, mas que são tão importantes para você perceber o quanto Deus é bom para mim. Deus é bom para você. Deus é bom para você porque Ele cuida de você. Você que está num leito de hospital agora, dá para ver que Deus cuida de você. Quantos profissionais aí envolvidos para cuidar de você. Deus cuida de você na sua casa, apesar de tantas dificuldades, às vezes um sorriso de um filho, a saúde de um filho. Deus cuida de você. Vai ser preciso você fazer essa experiência, viu? Aqui a gente vai lembrando, o tempo é curtinho aqui. A gente vai lembrando de algumas situações que vão vindo na oração. Mas o Senhor hoje visita você que permite ser amado. Curar tantos corações. E reconhece esse amor. Hoje eu já quero agradecer a Deus porque nós temos uma grande surpresa aqui no Sorrindo para a Vida, um presente para nós, que é o nosso pároco aqui no santuário. É o Padre Márcio. Bom dia, Padre, bem-vindo. Hoje ele veio dar uma bênção especial para nós. Isso, vim dar uma bênção, Paula, e os irmãos, né, daqui da missão, e aqueles que estão em casa também. Vim dar a bênção com a vela, né?
Hoje, dia de São Brás. Essa padre, não estou precisando. São Brás. Então, queremos pedir a intercessão dele, né, no final desse programa. E a história de São Brás, ela é muito simples, né? Ele foi bispo, foi mártir, mas conta a história de que uma mãe apresentou um filho, uma criança que estava engasgada por causa de uma espinha de peixe, e São Brás rezou por essa criança, e essa criança desengasgou, podemos dizer assim. Vocês são pais, né? Acredito que já passaram por isso com seus filhos. Sufoco. Deu medo, Deu. Bate ali nas costas, né, da criança. Então, assim, queremos pedir a intercessão de São Brás para que realmente ele nos desengasgue, não somente das realidades físicas, mas principalmente daquelas realidades espirituais, né, que por intercessão de São Brás, a nossa fala, a nossa garganta possa anunciar coisas boas. Que pela intercessão de São Brás nós possamos proclamar as maravilhas de Deus. E é por isso que nós queremos pedir a intercessão dele. Ele foi bispo, foi mártir, na perseguição romana ali do século IV, finalzinho da perseguição romana, ele ainda derramou o seu sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então queremos pedir, por intercessão de São Brás, que o Senhor livre dos males da garganta, possa curar tanta gente que está nesse momento, como foi dito, nos hospitais, nas casas, necessitados da saúde do corpo e da alma. Queremos pedir, Senhor, por intercessão de São Brás, que cada pessoa, cada filho e cada filha, possa acolher a Tua bênção, a Tua misericórdia, e possam desengasgar na vida, possam progredir, possam continuar, possam perseverar. Através dessa bênção, Senhor, destrava todas as realidades espirituais e físicas que os nossos irmãos estão vivenciando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que presente, Padre. O Padre que está ali na reitoria do nosso santuário, do Pai das Misericórdias. Quero agradecer porque o senhor saiu de lá nas atividades do teu trabalho, veio aqui dar esse presente, não só para nós que estamos aqui nos bastidores, né? Verdade. Mas graças ao Sistema Canção Nova de Comunicação, tanta gente abençoada hoje, né, Padre? Graças a Deus. Quem puder ir na missa, vai na missa, né, Isso, Padre? Receber lá, né? Isso. Inclusive, eu vou celebrar meio-dia hoje, aqui no santuário, né? E tem missa também né? Às 18 horas, né? Quem puder, estiver aqui na região, puder vir participar, ou vai na paróquia, é claro, participar da Santa Missa. Obrigada, Padre, pela sua bênção. Bom dia, um lindo dia para o senhor, viu? Santo dia para todos. Olha, gente, hoje é especial Sonhando para a Vida, né? Olha que coisa boa, Padre Márcio aqui com a gente. Volte sempre, Padre Márcio, para lá de convidado, igual o Wendel aqui, voltando no Sonhando para a Vida. E eu fiquei tão feliz com a reação do povo de Deus nas redes sociais. Então eu quero mandar um abraço para você que rezou conosco. A oração, uma coisa que quando o Alexandre começou a pregar me veio a lembrança, é um ensinamento que o Monsenhor Jonas Abib, o pai fundador dessa obra, ele nos ensina a oração ao ritmo da vida. Verdade. Sabe quando você treina, você que é atleta, você que é corredor, e o corpo pede mais exercício? É assim, né? Quando você faz um exercício, se você no outro dia, até você está doído, mas depois de algumas semanas, se você parar, o corpo vai pedir de novo. Assim é a espiritualidade. Se você ficar todo dia conversando com Deus, vira um hábito tão lindo e tão importante na tua vida, que o seu corpo vai reclamar isso de novo, viu? Então, a oração ao ritmo da vida é simples. Você está cuidando de um filho à noite, você está rezando. Né? Você está limpando a tua casa, você está orando. Está aumentando teu currículo aí, viu? De filho de Deus. E nas horas da tribulação, o corpo vai reclamar e vai lembrar daquelas conversas. E com quem você vai conversar primeiro? Com aquele teu amigo que nunca falta em nenhuma hora, que é Jesus, viu? Então eu quero agradecer a todos que com carinho participaram aqui nas nossas redes sociais. A Cláudia MR, ela fala: Alexandre, amo, que coisa boa ele aqui. A Emanuele Juliana, bom dia, amados, ligadinha aqui no Sorrindo para a Vida. A Maria do Socorro Turati, ela fala assim: reze por minha família, estamos rezando, viu? Por todas as intenções que nos chegam.
A Paula, desculpa, a Paula não, a Paula sou eu. A Pati e Arthur, ela fala assim, Alexandre Oliveira, muito especial. A Suzana perguntando se você tem Insta, já quer participar nas suas redes sociais. Gosto muito das colocações dele. Não é? Facebook lá, meu Facebook é facebook.com/Alexandre Canção Nova, tudo junto. Lá, logo no início tem tudo lá, tem o Instagram, tem o Twitter, tem tudo lá das redes sociais. A gente não sai dessa porque é uma forma de evangelizar, né? Exatamente. Alexandre, mês de fevereiro, não é? Mês curtinho, 18 dias úteis, já passou. Dois dias já se passaram. Só 16. Já temos 16 agora. 16 dias úteis. Então eu quero agora convocar a família Canção Nova. Os que amam essa obra de Deus, os que estão chegando agora, você que está acompanhando Sorrindo para a Vida e que vai entendendo aos poucos que essa obra, ela sobrevive sim com a ajuda de todos nós, com a manifestação, com o amor, com a paixão que a gente tem por essa obra, e por isso esse amor se transforma em generosidade. Alexandre já recebeu o resultado do dia de hoje. Já estou mostrando aqui, olha, alcançamos 6%. Muito obrigado a você que já colocou, já tem no seu currículo, muitos da família Canção Nova, graças a Deus, tem no seu currículo a generosidade com a obra de Deus, né? Então, agora você que ainda não é sócio, você que... ajude-nos. Esse mês é mais curtinho, então faltam 94%, é um mês... 16 dias úteis apenas. Eu estava fazendo aqui as continhas aqui, 6%. Se a gente chegar a 6% ao dia, nós fechamos tranquilamente, esses 16 dias úteis, fechamos tranquilamente a campanha. Então pedimos, estendemos as mãos a você. Hoje tem muitas formas de ajudar, né, Paula? Muitas formas de ajudar. Então nos ajuda. Uma forma bacana, você entra no clube.cançãonova.com, né? Você pode encontrar a melhor forma para você. Tem gente que ajuda pelo débito automático, tem gente que é sócio pelo boleto bancário, né? A doação online, que é uma forma... que muita gente faz, né? Tem essa facilidade da transferência, às vezes online, né? De uma conta sua para a conta da Fundação João Paulo II. Então, eu queria também fazer o convite para o pessoal vir esse final de semana para cá. Vai ter atividade aqui, né? E amanhã tem Sorrindo para a Vida, né? Então, você vem acompanhar. É uma forma também de ajudar a Canção Nova, tomando um cafezinho aqui com a gente, um suquinho ali na nossa barraca. Melhor pão de queijo do Vale do Paraíba. O pão de queijo, muito conhecido aqui, né? Não é o mineiro, porque os mineiros são muito exigentes, tá? Mas é beirando os mineiros, tá? Com sinceridade. Mas é sempre feito com muito carinho. Você vem, aqui é um lugar, um espaço também de espiritualidade. Tá aí. Convido também você que ainda não é sócio, mas ajuda todo mês. Por que você não é sócio ainda da Canção Nova? Pode entrar em contato conosco, 12-3186-2600. Seu nome fica aqui nos nossos cadastros. Não é uma cobrança de jeito nenhum, porque não existe um valor estipulado. Existe uma sugestão que está indo nos boletos, até porque foi uma exigência agora, que a Canção Nova, para validar esse boleto, precisa colocar um valor. Está aqui R$30, mas você pode doar menos ou doar mais, não é? Porque tem muitas pessoas que podem e fazem isso. Sim. Às vezes realizam alguma atividade em prol da Canção Nova, faz um bolão lá. Você gosta de bolo do quê, Sapo? Gosta de bolo? Fubá. De fubá? Aquele fubá mesmo, fubá tradicional. Mineiro. Eu gosto do bolo de chocolate, de cenoura com chocolate. Eu também. Né? Divide ele e vende. Gente, demais. E brigadeiro, o que é aquilo, né? Nossa, brigadeiro é uma coisa que é fácil de vender, né? Então a gente vai lembrando aqui tantas iniciativas amorosas, como umas amigas nossas lá dos Estados Unidos, amiga que eu digo que eu nunca vi, mas elas são amigas porque elas manifestam seu carinho todos os meses aqui. Elas vendem salgados, Alexandre. Elas se reúnem, moram nos Estados Unidos, e elas se reúnem numa noite da semana para fazer alguma coisa pela Canção Nova. E enviam a sua doação todos os meses. Esse é um pequeno exemplo de tantos que evangelizam com a Canção Nova. Aqui nas redes sociais, tem uma amiga aqui que ela falou assim... Na verdade é o Rodrigo. Manda um abraço para nós aqui em Amparo, São Paulo. Futuros evangelizadores porta a porta. Ei, que olha beleza. Só, a Rosana, o Rodrigo, o Rafael. Não é só eu, são 3 evangelizadores aqui que já conseguiram. Olha aí, é um jeito de evangelizar. Abraço pra você. Vai com um catálogo da Canção Nova, com os produtos de evangelização da Canção Nova. Tem gente que vende perfume, que vende batom, que vende um monte de coisa aí. E tem gente que vende material de evangelização. Fiquei tão feliz, contei aqui no Sorrindo.
Tem alguns evangelizadores, já está batendo 17 anos como evangelizadores da Canção Nova, distribuindo o nosso material. Se você quer ser um, acessa aí portapota.cançãonova.com. Alexandre, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço sempre aqui as ordens para trazer a palavra de Deus. Agradeço a você que esteve conosco e que no dia de hoje vai trabalhar com toda firmeza para chegarmos ao 100% do projeto da M-Almas desse mês. Coragem, povo de Deus. Combinado? Todo mundo fazendo o que puder? Todo mundo fazendo o que puder para rechear ainda mais o nosso currículo. Aí a gente chega lá, não é? Obrigada a toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, que sempre com muito carinho trabalha aqui conosco. Wendel, Deus abençoe sua família linda. Deus abençoe você, tá? Bem-vindo mesmo ao Sorrindo para a Vida. Obrigado, sempre Paulo. que quiser. Um abraço, Sapo. Até segunda. Bom final de semana. Até segunda. Amanhã tem Sorrindo. A Adriana tá aqui, uma galera boa, né? Não deixe de assistir, não. E continue com a nossa programação. A Canção Nova é companhia de muita gente. Um beijo para você. Domingo tem Cairóis, que vai tratar da cura da depressão. Nossa, Domingo, dia 5, posso Cairóis dizer. aqui na Canção Nova. Você pode vir. E de 10 a 12 de fevereiro, acampamento Experiência de Oração. Aqui também você é o nosso convidado. Vem pra cá, gente, nesse domingo. Cairosa Depressão, Dr. Roque Savioli, doutora Gisela Savioli. Um dos eventos onde mais existe procura dos materiais, porque o assunto é muito importante, né? A cura da depressão. Você que está passando por isso, talvez seja essa oportunidade que Deus está dando para você. Venha pra cá. Se não puder, assiste de casa. Vamos lá. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. cançãonovaplay.com. Assine já!